me chamo Rodrigo Azevedo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os transtornos de ansiedade e quais as possíveis causas para o seu aumento ao longo do tempo. Neste vídeo, vamos entender de onde ele surge e sua importância na vida dos seres humanos. Já vou logo avisando que a ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim, mas para vocês entenderem o meu ponto, é preciso assistir o nosso vídeo até o final, viu? E ficou muito bom. Não deixem de se inscrever, dar o like e compartilhar com seus amigos. Caso tenham alguma dúvida ou sugestão, podem escrever aqui embaixo nos comentários que vamos ter o maior prazer em responder. Vamos ao vídeo então? Uma das características mais notáveis dos transtornos ansiosos é que ele se mostra implacável. Quando somos dominados pela ansiedade, nossa mente parece o tempo inteiro estar trabalhando sem jamais descansar. Nossas ansiedades patológicas nunca parecem nos conduzir a uma existência melhor e mais compensadora. Tudo o que ela parece fazer é tornar nosso comportamento menos adequado, interromper o nosso sono, colocar-nos em conflito com os outros, limitar nossas opções de vida e continuamente obscurecer nossas perspectivas. Em poucas palavras, fazer-nos sofrer. Como resultado, muitas dessas pessoas tendem a ter problemas constantes durante anos, se não durante a vida inteira. Esses problemas podem se tornar sensivelmente debilitantes, levando ao alcoolismo ou ao abuso de drogas, à depressão e à incapacidade funcional. É sempre importante trazer alguns números para podermos entender o tamanho da questão. No mundo, de acordo com a OMS, temos mais de 260 milhões de pessoas que apresentam alguns dos transtornos ansiosos. O Brasil, de acordo com o levantamento de 2020, é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. Temos hoje quase 9,3% da população com essa situação. Para podermos fazer uma comparação, em um estudo de revisão com mais de 87 trabalhos publicados em 2013, olha só o ano 2013, a média mundial de transtornos ansiosos girava em torno de 7,3%. Atualmente está em 9,3%, de acordo com a OMS. Estamos falando de um aumento muito substancial em um período de quase 10 anos. Eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando: Rodrigo, esse aumento foi por causa da pandemia. Ainda estamos em um processo de recuperação e seria normal esperar um aumento desses números. Já já eles retornam ao que eram antes. Não é bem assim que a coisa caminha. O estudo da OMS saiu em 2020, mas os dados foram colhidos em 2019. A pandemia começou no final de 2019 e no Brasil os números começaram a acelerar em março de 2020. O que eu quero dizer é que esses números são pré-pandemia. Ainda temos mais algumas notícias ruins. Agora, em março de 2022, a mesma OMS fez um levantamento dos números relacionados à pandemia e estão estimando um aumento em torno de 25% nos casos de transtorno de ansiedade. Então, aquele número 9,3 está para baixo, as coisas aumentaram. Acho melhor pararmos com essa matemática toda, pois eu já estou começando a ficar ansioso. A vida de um ansioso não é fácil. Apresentam dificuldades no trabalho ou estudo, mesmo quando entregam bons resultados, é à custa de um grande desgaste psíquico. A literatura, inclusive, revela que, em média, a entrega dos ansiosos é inferior à média da população quando falamos em trabalho. As consequências não se restringem apenas a essa esfera da vida. Ela pode comprometer as relações interpessoais, a saúde física e, em muitos casos, pode ser preciso até internamentos em unidades fechadas, em casos mais extremados. Agora fica um questionamento. Por que os índices de ansiedade estão aumentando? Não estamos melhores do que no passado? Não vivemos mais tempo e recebemos mais tratamentos médicos do que antes? Muitos dos riscos comuns da vida não foram eliminados ou drasticamente reduzidos, né? Vamos falando da mortalidade infantil ou até da desnutrição.
Nós não temos muitos aparelhos que facilitam nossa vida e nos livram de trabalhos duros e perigosos? Nós não temos um sistema chamado internet que facilita nossa conexão com o mundo e até nos aproxima? Pessoal, fica claro que existem outros fatores além do conforto material e da segurança. Aqui eu quero falar sobre algo chamado de conexão social. Ao longo do último século, nossos laços com outras pessoas passaram a ser menos estáveis e previsíveis. É impressionante o número de jovens que acabam indo ao consultório por conta de uma imensa sensação de vazio e dificuldade de se conectar com o outro. Ou algo ainda pior, nem reconhecem que precisam ou que exista esse tipo de conexão. Estamos falando de algo basal para a nossa própria condição humana e estamos perdendo isso ao longo das gerações. Vou trazer alguns dados. Os divórcios são mais comuns, por exemplo, em 2021 foram mais de 80 mil divórcios no Brasil. Este número representa um aumento de 4% quando comparamos com 2019. As famílias estão divididas e espalhadas. O conceito de família estendida, em que as pessoas de um mesmo grupo familiar viviam juntas ou perto umas das outras, é algo muito raro nos dias de hoje. As comunidades são menos coesas, a participação nas atividades da comunidade é só um pálido reflexo do que um dia foi essa participação. Vocês querem ver se o que estou falando tem sentido? Escreva aqui nos comentários o nome de 2 vizinhos seus, né? Fala qual a última vez que saiu com um amigo, a última vez que foi visitar um parente, ou o último dia que ligou para alguém e que já tinha um bom tempo que não falava. Sei que muitos ficaram assustados e correram para o telefone, mas terminem o vídeo primeiro. Tenho muitas outras coisas para falar com vocês. Vamos lá? O apoio da tribo, de que a evolução nos acostumou a ser dependentes, não está disponível como antes. O sentimento de autoconfiança está sendo substituído pelo sentimento de que somos controlados por forças maiores e distantes. Nossas expectativas em relação ao conforto material aumentaram por causa da riqueza, em função de nossas novas identidades como consumidores e não como cidadãos ou membros de uma comunidade. Estamos em melhor condição material que nossos pais e avós, mas sempre queremos mais. Isso é reforçado por anúncios na TV ou perfis nas redes sociais que demonstram o quanto a vida pode ser e será prazerosa se comprássemos os produtos certos ou a comida certa ou até usássemos as roupas certas. Quanto mais ligados em uma vasta rede de consumo, mais solitários nos sentimos. Como a economia nos oferece um número cada vez maior de opções, tornamos-nos cada vez menos contentes, pois nos perguntamos se nossas escolhas foram as corretas. Vivemos em um mundo em que nosso tempo para lazer é cada vez mais esvaziado e que compramos um livro de autoajuda atrás do outro em busca de um sentido para a vida. Será que este estilo de vida moderno pode ser um caldeirão para nossa ansiedade patológica? Como falei no início, pessoal, o objetivo não é acabar com a ansiedade, mas não a deixar crescer a tal ponto que possa restringir nossa saúde e nossa liberdade. A ansiedade é parte da nossa herança biológica. Nossos ancestrais viviam em um mundo repleto de perigos que ameaçavam suas vidas, tais como predadores, fome, plantas tóxicas, vizinhos hostis, alturas, doenças e afogamentos. Foi no meio dessa luta pela vida que o ser humano evoluiu. A raiz de nossa evolução está no sucesso em evitar essa série de perigos. O medo tinha a função de proteger. Tínhamos de estar atentos a muitas coisas para sobreviver. Essa cautela persiste em nossa formação psicológica sobre a forma de nossas mais profundas aversões e fobias. Esses medos eram adaptativos, de fato, instintos de sobrevivência provenientes de tempos primitivos. O grande ponto é que a evolução cultural humana foi extremamente rápida quando comparamos com a evolução biológica. As reações instintivas que nos acompanham desde a Idade da Pedra estão presentes no homem moderno.
Os medos que trouxemos do passado não são mais adaptativos, não cabem mais nos dias de hoje. Graças, em grande parte, aos efeitos da linguagem e da civilização. Os desafios que encontramos em nossas vidas são bastante diferentes daqueles que nossos ancestrais encontravam nas savanas ou nas florestas. Ainda assim, nossos cérebros continuam a funcionar como se nada tivesse mudado. Somos dominados pelo instinto de correr de um jaguar faminto quando o que temos diante de nós pode ser apenas um cachorro latino. Temos medo de tocar no prato que alguém usou porque nossos ancestrais tinham uma saudável aversão à comida contaminada. Sentimos-nos patologicamente retraídos porque, em outra era, um estranho podia facilmente nos matar, até mesmo um membro de nossa própria tribo poderia nos causar algum mal se fosse ofendido. Quando se trata de nossos instintos mais profundos, agimos como se estivéssemos ainda na Idade da Pedra, enfrentando as mesmas condições de então. Todo instinto que temos nos diz que obedecer às regras nos manterá a salvo. É preciso questionar tais regras, até porque elas foram escritas em nossos genes há milhares de anos. É fazer um exame dessas crenças, muitas vezes irracionais, em que se baseiam tais regras. Eu também acredito na perfeição da natureza e ela, além de nos dar os instintos, também nos dá a capacidade de os modificar com base em nossa experiência. Uma coisa extremamente irritante para o ansioso é falar que para ele ter calma diante de uma situação difícil. Falar que o medo é irracional não o faz ir embora, não faz o medo ir embora. Entretanto, se pudermos de fato experimentar uma situação aparentemente perigosa repetidas vezes, mas sem consequências danosas, nossos cérebros aprenderão a ser mais racionais e menos apreensivos. É aqui que bebe uma técnica clássica da terapia cognitiva comportamental chamada de aproximação sistemática, e com ela conseguimos ótimos resultados com pacientes que sofrem com os transtornos de ansiedade. De uma maneira bem prática, vou trazer o resultado de um estudo que demonstrou que o medo de cobras de crianças da zona rural é muito menor quando comparamos com as crianças que vivem em zonas urbanas. Este fato ocorre pois o instinto sobre o medo que devemos ter de cobras foi testado pela experiência de ver cobras nas crianças da zona rural. Essa situação fez o medo se tornar adaptativo quando olhamos para as crianças da zona rural. Este fato não ocorreu com as crianças da zona urbana e nesta, apenas o medo instintivo de cobras permaneceu. Eu sei que vocês já escutam diversos nomes relacionados aos transtornos ansiosos. Vou falar alguns deles. Transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, fobia específica, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico e por aí vai. Cada um desses possui seu grupo particular de sintomas. Todos esses transtornos ansiosos vêm do mesmo tipo de instinto, e este é o instinto de sobrevivência. Apesar dos diversos nomes, são simplesmente nossa ansiedade humana fundamental se manifestando de maneiras diferentes, de acordo com estímulos e situações diferentes. Não é incomum a pessoa que tem algum desses transtornos ter mais um deles ou até muitos deles em associação. Cada um desses subtipos dos transtornos ansiosos pode limitar a vida de maneira própria. Vamos falar sobre essas possíveis limitações? Vamos lá. A fobia específica pode impedi-lo de viajar ou limitar a altura dos prédios que você frequenta. O transtorno de pânico pode mantê-lo assustado com o ritmo da sua própria respiração ou de seu coração e impedi-lo de sair de casa. O transtorno de ansiedade generalizada pode manter sua mente agitada de maneira constante por causa de preocupações e impedi-lo de relaxar. O transtorno de ansiedade social pode paralisá-lo diante dos outros, limitar suas atividades e condená-lo à solidão. O transtorno de estresse pós-traumático pode transformar sua vida em um pesadelo recorrente, aumentar o uso de álcool e drogas e desequilibrar sua capacidade de agir. Certo, mas o que fazer diante desse cenário?
Infelizmente, estudos têm demonstrado que cerca de 70% das pessoas que sofrem de ansiedade não fazem tratamento ou recebem um tratamento inadequado. Um lado positivo é que os tratamentos vêm evoluindo e com bons resultados. Mas de nada adianta fazer psicoterapia e tomar suas medicações se não estivermos dispostos a fazer uma verdadeira mudança em nosso estilo de vida. Aprenda a reconhecer seus limites, encontre horários para o lazer e diversão em sua vida, pratique esportes, tente se alimentar melhor, olhe mais para o ser ao invés do ter. Essa é uma ótima forma de encontrar um propósito e, o mais importante, não desista. Cuide-se, busque um profissional de saúde mental e faça o tratamento recomendado. Está em dúvida? Busque uma segunda opinião de outro profissional de saúde mental. Cuidado com as soluções mágicas. As melhores coisas da vida precisam ser construídas e o próprio processo já é muito gratificante. Antes de finalizar, eu gostaria de falar que esse vídeo foi baseado na obra do professor Robert Lehan, um dos autores que mais admiro quando estamos falando sobre os transtornos ansiosos. Para quem ficou curioso, recomendo o livro Livre de Ansiedade, do professor Lehan. Sabem de uma coisa? Leiam os escritos deles, pesquisem, descubram esse grande autor. Um forte abraço para todos e não deixem de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar com seus amigos. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.